regresso das entrevistas ao Fundamental Canal neste novo ano de 2022 e o primeiro convidado é Pedro Afonso. Pedro Afonso, recentemente reeleito e eleito presidente da Comissão Política Conselheiro do PSD de Alenquer. Pedro, obrigado pela tua presença. Obrigado, eu, Nuno. É um gosto enorme estar aqui no Fundamental e estar aqui neste Fundamental numa nova versão, não é? Porque durante muitos anos o Fundamental acompanhou-nos na versão em papel e recordo sempre com bastante saudade os tempos em que, aliás, o primeiro artigo que eu escrevi para um órgão de comunicação social foi para o Fundamental, a falar precisamente, isto no meio da década de 90, a falar precisamente sobre a ascensão de George Haider, a chanceler austríaco, um homem que representava a extrema-direita na Europa, e o perigo que isso podia alavancar para o resto dos países em termos de contaminação essa eleição. Infelizmente, passado quase 30 anos, tinha razão. Verdade, Memórias. O Fundamental surgiu no dia 1 de outubro de 93. Estamos a falar, portanto, ali de 95, 96. Sim, mais ou menos. Numa altura em que o Pedro Afonso, e, portanto, foi um colaborador da nossa casa. E quero agradecer bastante o trabalho que o Fundamental fez ao longo de todos estes anos, pela informação de conselhia, porque realmente foi uma peça-chave na comunicação social local. Obrigado, e continua a ser. Muito obrigado. Vamos então avançar. O Pedro Afonso, como disse na introdução desta entrevista, foi recentemente eleito Presidente da Comissão Política Conselheira, num ano extremamente e particularmente difícil para o PSD. Não tinha Comissão Política quando do ato eleitoral que se realizou em finais de setembro e que ditou um dos piores resultados, se não o pior resultado do PSD desde que há eleições o segundo pior. 76 foi 13% e agora foi 14%. Com Manuel João Guilmar. Não, 76. Em 76. Manuel João Guilmar conseguiu melhor. Um bocadinho melhor. Muito bem. Bom, independentemente de tudo, o Pedro encontrou o PSD numa situação bastante delicada. E o que te pergunto é o que é que motiva o Pedro Afonso a pegar no PSD numa fase tão complicada da vida do partido a nível conselheiro? Em primeiro lugar, a mesma razão de sempre. O meu conselho. A população do meu conselho. E depois, porque acho que é imprescindível para a nossa democracia local termos um executivo camarário a funcionar e uma oposição que funcione. Acho que este equilíbrio, este peso e contrapeso tem que existir para que tenhamos uma democracia na sua plenitude. E o PSD, eu tive durante perto de 30 anos na política ativa aqui em Alenquer, afastei-me há cerca de 7, 8 anos. Nos últimos 4 anos estive na Cima Oeste, fui eleito, portanto o meu cargo era por eleição e tive o gosto de também aí trabalhar para Alenquer e trabalhar para os outros 11 municípios do Oeste. Voltei a ser eleito por unanimidade, por voto secreto, os 12 presidentes para o atual mandato e passado 15 dias renunciei. Renunciei porque se o resultado das autárquicas tivesse sido outro, acho que as coisas andavam por si só, não era necessário, nem me estou a ver, atenção, nem me estou a ver como nenhum salvador, nem nada disso, mas com certeza que haveria muito mais gente disponível para pegar no PSD em Alenquer. O PSD vinha de 3 anos sem conselhia, portanto era uma situação complicada. Apesar da distrital e do próprio candidato saberem quando o candidato assumiu o desafio de ser cabeça de lista pelo PSD às autárquicas, sabia perfeitamente que não existia distrital, que não existia conselhia, desculpa, enganei, que não existia conselhia. De resto, depois deste resultado dos 14%, eu fiz uma reflexão solitária, como eu já disse, só com a minha família, porque tive que fazer mudanças na minha vida. Essas mudanças, Pedro, foram profundas. Deixa-me interromper-te nesta fase, porque o Pedro era, como já explicou, secretário executivo da Oeste Cimo.
onde tinha um determinado vencimento, e esta opção custou-lhe, para além de uma mudança profunda na sua organização de vida, custou-lhe também uma queda abrupta daquilo que é o seu rendimento. E eu pergunto, sim, Pedro, fizeste isto pelo PSD, pelo teu partido? Fiz por uma questão de coração, não pelo meu partido, mais uma vez, em primeiro lugar, mas pelo Conselho e pelas pessoas do meu Conselho. Porque eu estou na política e agora assumi mais este desafio, não com a ambição de ser deputado, não com a ambição de ser candidato a líder do partido, não tenho ambições nenhumas dessas. A minha única ambição é lutar para ter um Conselho melhor, para dar melhor qualidade de vida aos nossos municípios, que bem merecem. Não deixa, no entanto, ser uma mudança profunda que teve que ter o consenso da tua família. Sim, apenas, claro, era fundamental. A minha compreenderam a tua paixão pela política autárquica e, em concreto, pelo Conselho? Compreenderam. Todos eles, excepto a minha mãe, quando me conheceram, já sabiam que eu andava na política e, portanto, e compreenderam, mas passou por uma conversa muito séria e pesar bem os prós e os contras e as consequências que podiam vir desse passo que eu ia dar, mas eticamente para mim não era possível. Em termos legais, eu não poderia ter cargo nenhum autárquico enquanto tivesse o cargo na Oeste de Cima. Mas nada me proibia de participar na vida política ativa. Mas eticamente, para mim, jamais faria isso. Jamais faria isso. Não tinha sentido nenhum eu, à segunda, terça e quarta, estar na Oeste de Cima a reunir-me com os 12 presidentes, incluindo o de Alenquer, numa estratégia comum, e depois, à quinta, sexta e sábado, vir para Alenquer ser oposição. Portanto, não fazia qualquer sentido. De resto, a minha carreira é conhecida, foi sempre feita aqui no Conselho. Estamos a falar de passagens pela Assembleia Municipal, pelo Executivo Camarário, sim, pelas freguesias... Pela Assembleia de Freguesia, da minha freguesia natal, onde eu nasci e ainda vivo, que é de Olhalvo, e pelo Executivo da Junta de Freguesia de Carregado e Cadafais. Já tive a ocasião de ser oposição e ser poder aqui em Alenquer. Poder concretamente na freguesia do Carregado. Lembro-me perfeitamente de ver o Pedro Afonso diariamente aqui pelo Carregado, tempos em que tinhas um contacto direto com a realidade carregadense. Sim. Foi algo que te impressionou? Eu já tinha algum contacto com o Carregado porque o meu pai trabalhava aqui, mas enquanto vereador nós não tínhamos bem a noção do que era o Carregado e dos problemas que o Carregado tinha. E eu estive no Executivo num mandato em que, ao mesmo tempo, estava cá a Troika, em Portugal. Portanto, foram anos muito duros, muito difíceis. E aqui no Carregado também. Mas aprendi, para já, sinto-me um filho adotado do Carregado. Sinto-me em casa, aqui no Carregado, no Alto Conselho. Eu sinto-me em casa em qualquer lugar do Conselho de Alenquer. Mas aprendi a admirar muitas pessoas do Carregado. Precisamente por uma palavra que agora está muito na berra, a Sra. Ministra da Saúde fala muito, pela resiliência das pessoas. As pessoas, a autarquia não tem proporcionado uma melhoria de qualidade de vida às pessoas, nomeadamente a nível de infraestruturas que possam ter, a nível de centro de saúde em condições, a nível de espaços verdes, de espaços de lazer. As pessoas não têm. E mesmo assim as pessoas continuam resilientes e continuam a lutar. E muitas com muito pouco. Eu recordo-me que durante aqueles 4 anos, não foi uma nem duas vezes, que muitas vezes iam-nos pedir ajuda à Junta, porque havia pessoas que estavam no 12º andar sem elevador e por vezes com AVCs e que precisavam de ir fazer fisioterapia, e lá ia o pessoal da Cruz Vermelha fazer esse favor e o pessoal da Junta buscar as pessoas ao 12º andar, porque tanto a entreajuda também existe aqui, e ao contrário do que muitas vezes dizem, o Carregado bem, o Carregado conta com uma percentagem muito elevada do dinheiro que entra dentro dos cofres da Câmara Municipal. Tem que haver redistribuição, é verdade, porque no Alto Conselho existem carências enormes. Mas realmente a população do Carregado deveria ser olhada com outros olhos. E só mais um acrescento. Acho que é essencial, e eu fiz o percurso ao contrário, e por isso é que eu estou a dizer que é essencial um autarca do município
passar por uma freguesia. É essencial ter este contacto direto, olhos nos olhos, falar, muitas vezes é o primeiro embate, estar na linha da frente. Uma grande escola de política autárquica. Muito grande. De servir, de vida também. De servir. Eu vejo a política como um serviço à sociedade e estarmos dispostos a servir a sociedade. E aqui no Carregado aprendi isso também. O Pedro aprendeu, está a revelar que aprendeu. O que aprendeste, Pedro, vai-te ser útil daqui por 4 anos, quando eventualmente tiveres possibilidade de ser candidato a Presidente de Câmara. É esse o objetivo que o Pedro tem em mente? Não. Por um lado, vamos por partes. O que aprendi vai-me servir para a minha vida toda. Porque aprendi bastante nesses anos. Em relação a daqui a 4 anos, o meu mandato dura 2 anos, portanto, o meu compromisso neste momento é recuperar o PSD, o meu e de toda a minha equipe, porque ninguém faz nada sozinho. E eu jamais faria alguma coisa sozinho e aí tenho uma equipe que me honra também muito de ter as pessoas que tenho comigo. Dos vários locais do Conselho, pessoas que é a primeira vez que fazem parte de uma conselhia e, portanto, e pessoas com muita vontade de mudar. E, portanto, o nosso mandato é por 2 anos. Mas para recuperar um partido com a dimensão do PSD e num Conselho como Alenquer, 2 anos não chega, claramente. E se há um projeto... Não, eu quero recuperá-lo em 2 anos para que nos próximos 2 anos as pessoas vejam... Isto vai ser eu quero que seja uma caminhada... Isto é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. E como qualquer maratona, vamos caminhando ao nosso ritmo até chegar à meta. E o objetivo, claramente, independentemente de eu poder ou não vir a ser candidato nos próximos 2 anos, o objetivo é ter um partido preparado para ser a alternativa ao poder socialista. A alternativa. Entretanto, temos um partido que, aos olhos dos jornalistas e também dos habitantes do Conselho, poderá ser que funcione a duas vozes. Temos um vereador eleito na autarquia, Nuno Miguel Henriques, que está em falta de sintonia com a Comissão Política, ou a Comissão Política em falta de sintonia com o vereador. É isso que eu vou perguntar ao Pedro. Qual é a parte responsável por esta falta de sintonia? Eu dou o exemplo de casos conhecidos como a Polícia Municipal. Ainda bem. A Polícia Municipal que motivou 2 posições completamente antagónicas, uma da Comissão Política contra e outra do vereador, que é a favor e já o manifestou. Sim, senhor. Vamos por partes. Primeira parte. Quem fala em nome do PSD é a Conselhia em Alenquer. Ponto. O resto dos elementos são, vão lá, braços armados da Conselhia, são autarcas eleitos que têm que defender e devem defender. Realmente aqui não há um seguidismo total, mas em votações importantes como os orçamentos, como a aprovação de contas, como outros, como a Polícia Municipal, tem que haver sintonia. Tem que haver sintonia. Obviamente que nós não exigimos que todos estejam sempre a abanar com a cabeça, não. Cada um tem cabeça para pensar, mas nestes casos tem que haver sintonia. Mas não devia ter havido já uma reunião entre a Comissão Política e o vereador já devia ter para havido. afinarem estratégias? E já foi propostas várias datas. O vereador não teve disponibilidade por questões de agenda, eu quero acreditar, foi o que ele me disse, portanto, espero que num muito breve trecho nós possamos reunir com o vereador. Mas em relação à Polícia Municipal, a Polícia Municipal estava, curiosamente, é engraçado, estava no programa eleitoral do PSD, que nenhum dos elementos desta Conselhia esteve envolvido nessa campanha, nessa realização desse programa, mas esse programa foi sufragado. E falando numa linguagem que o Nuno bem conhece nas suas alturas futebolísticas, esse programa levou uma goleada. Houve 14%, 14,5%, foi uma goleada. Portanto, houve outro programa que ganhou, que foi o programa do Partido Socialista, que curiosamente não tem lá a Polícia Municipal. E curiosamente também, os valores que tem para a Polícia Municipal, que são 60 mil euros, depois de corrigido os 9 milhões, porque os 9 milhões estavam publicados no site da Câmara Municipal, os 60 mil euros são para 2023, não são para 2022.
Portanto, não sei se realmente irá existir polícia municipal. Nós dissemos claramente que não, até porque a polícia municipal, em termos de poder, é diferente da polícia municipal porque há legislações próprias. Da polícia municipal de Lisboa e do Porto tem uma legislação própria das restantes polícias municipais. O que a polícia municipal vai fazer não é mais do que cumprir regulamentos, andar a fiscalizar estabelecimentos comerciais, andar a fiscalizar o trânsito, andar a fiscalizar as obras, quer dizer, tudo serviços que hoje em dia a Câmara já faz. Se a Câmara quiser pôr esses vários serviços a trabalhar como deve ser, não necessita de polícia municipal nenhuma. Nem precisamos ter comandantes municipais nenhum. Então como é que os eleitores do PSD olham para esta situação? Por um lado ouvem o seu vereador eleito na Câmara com uma posição claramente a favor e depois as notícias dão conta da posição da Comissão Política e Conselhia e que o Pedro acabou agora aqui de reforçar. Como é que as pessoas veem este PSD? Esta falta de sintonia poderá prejudicar a estratégia que o Pedro Afonso diz ter para os próximos 4 anos? Eu penso que não. O vereador Nuno Miguel Henrique estava a defender o programa que defendeu e que apresentou ao eleitorado e que perdeu. E isso é passado. É passado. Quem quiser ficar com o passado, fica lá atrás no passado. Nós temos que olhar para o futuro e temos que construir um novo programa, temos que construir e apresentar novas ideias, temos que ser uma oposição proativa. O que é que quer dizer isto? Uma oposição que critica o que tem a criticar, o que acha que está mal, mas que apresenta alternativas. Só assim é que eu acho que vamos ganhar credibilidade junto da população. Como é que o Pedro Afonso viu esta decisão distrital do PSD de impor Nuno Miguel Henriques no Conselho de Alenquer? Certo é que não havia uma conselhia? Não havia uma conselhia. A distrital tinha que fazer alguma coisa. Com certeza fez o convite, não sei como é que se passou, fez o convite ao vereador Nuno Miguel Henriques e ele aceitou. Com certeza todos a pensarem que iam fazer o melhor resultado possível. Era a pessoa certa? Bem, o resultado eleitoral veio dizer-nos que não. O Nuno Miguel Henriques, que uma vez, há muitos anos, quando o Nuno Coelho esteve próximo de vencer a Câmara Municipal de Alenquer, publicou um artigo de opinião num jornal sediado em Torres Vedras, criticando severamente o presidente de então da Comissão Política Conselhia, que era o Pedro Afonso, imputando-lhe... Quando eu fui presidente, antes de ser agora novamente, foi em 2009. Imputando-lhe responsabilidades severas nas palavras dele, pelo péssimo resultado que tinha acontecido em Alenquer. Estamos a falar de uma diferença de 36%, penso que... Nós tínhamos tido 36%, uma diferença de 700 votos. E agora 14%. Faço outra questão, imagino... Que artigo é que escreveria? Imagino o Nuno Cláudio, que artigo é que escreveria o Nuno Miguel Henriques com este resultado? Estaria na hora dele fazer uma publicação retratando-se desta situação. Não vale a pena. Já passaram muitos anos, não guardo rancor de ninguém. Era uma opinião que ele tinha na altura e por coincidências do destino, passado estes anos todos, veio ser candidato e teve 14%. Infelizmente, claro. Ultimamente, aliás, penso que na penúltima sessão da Assembleia Municipal houve um caso caricato que foi, de resto, alvo de notícia no Fundamental, em que o vereador acabou por não ser muito correto com o Rui Neto. Como é que o Pedro Afonso viu este episódio? Esse episódio para os nossos espectadores que não estão situados, lembro que Nuno Miguel Henriques terá feito, e fez mesmo, porque temos as imagens, fez sinais de que Rui Neto seria maluquinho e que poderia estar alcoolizado. Bom, eu costumo dizer que os problemas dos partidos, e certamente há muitos mais do que este não foi o único que se passou, mas é grave, são tratados dentro de família, dentro de casa. Mas este é público e, portanto, também vou dar a minha opinião em relação a isto. Obviamente que depois houve alguém que disse que era por um elemento do PS. Enfim, a Assembleia Municipal é a reunião mais importante, é o órgão mais importante que temos num concelho. E, portanto, independentemente de quem fosse,
independentemente se fosse para o engenheiro Rui Neto, se fosse por um elemento do PS, se fosse por um elemento da CDU, se fosse por um elemento do CDS, se fosse por um elemento do Bloco de Esquerda, fosse para quem fosse, acho que não é próprio de um vereador esse tipo de atitudes. Eu nasci numa família humilde, mas orgulho-me muito porque deram-me educação. E esse tipo de atitudes não dignifica em nada, quer o próprio órgão e muito menos o partido que representa esse vereador. Portanto, acho que só tenho a lamentar o que se passou e achei muito estranho como é que não houve um retratamento público do que se passou, fosse para quem fosse. Eu aqui, a gravidade, obviamente que o engenheiro Rui Neto é do PSD e é mais uma, quer dizer, o vereador do PSD estar a fazer isso para outro elemento do PSD, mas fosse para quem fosse, para mim era igual. O ato em si é condenável. Como é que o Pedro Afonso avalia a governação socialista da Câmara de Alenquer, nomeadamente estes últimos 4 anos liderados pela equipa do professor Pedro Folgado? Olha, eu até posso fazer os últimos 8, desde que o professor Pedro Folgado foi Presidente de Câmara. Este executivo, vá lá, porque tem sido mais ou menos sempre o mesmo executivo, agora tem mais um vereador. Curiosamente, mais um vereador com menos de 2.000 votos. Mas a dispersão eleitoral que houve dos restantes partidos permitiu que assim acontecesse. O PS e este executivo, com certeza que fez algumas coisas boas. Não sou daqueles que dizem que está tudo mal feito. Não. A promoção, por exemplo, da época natalícia foi algo que melhorou bastante nestes anos. As festas do Espírito Santo foi algo que melhorou bastante nestes anos. Mas também há, e vou dar aqui um exemplo, um pequeno exemplo, e depois gostaria de passar a questões mais estratégicas do Conselho, que eu acho que são muito urgentes terem atenção. Mas um pequeno exemplo. Em dezembro de 2021, portanto em dezembro do ano que passou, a Câmara de Alenquer adquiriu por 7.740 euros armas desportivas para o Laser Run. Portanto, gastou 7.740 euros em armas desportivas. Para o ano 2022 todo, tem orçamento na ação social escolar para compra de material escolar para alunos necessitados, como é óbvio, 5.000 euros. Portanto, alguma coisa não está bem aqui. E às vezes é preciso ir a estes pequenos pormenores para perceber, às vezes algumas prioridades estão trocadas. Esta é claramente uma que eu não quero dizer que seja muito ou seja pouco o dinheiro pelas armas desportivas. O que quero dizer é que realmente na ação social escolar tem menos dinheiro do que a compra das armas desportivas. Mas isso são opções. É o PS que estava lá e foi ele que teve essa opção. E portanto, era só um pequeno exemplo de como às vezes as opções estão trocadas. Claramente a ação social escolar merece muito mais, a meu ver, apoio, nomeadamente a compra de material escolar, do que a compra de armas desportivas. Depois, gostaria também de falar de um assunto que eu acho que é transversal ao país e que afeta também Alenquer, que é a saúde. A saúde, nós temos, em novembro, quando comecei a trabalhar em Lisboa, em novembro fiz questão de ir de transportes públicos, porque tinha uma certa curiosidade, porque acompanhei parte das conversações que houve com as operadoras, a passagem da entidade fiscalizadora e da entidade que vá lá, controla a parte dos transportes rodoviários de passageiros, que passou para acima. Acompanhei essa parte e tive curiosidade realmente para as queixas que chegavam acima, e eu quis saber no terreno como é que se passava. E tirei por um mês o passe e andei em transportes públicos durante um mês. E realmente, além da falta de algumas condições em alguns autocarros e poucas diretas que existem, enfim, estávamos outra conversa, mas o que mais me impressionou durante aquele mês de novembro foi, eu passava aqui todos os dias ao carregado, e passava aqui junto ao centro de saúde. Passava às 7 da manhã e é incrível, todos os dias eu via mais de 15, 20 pessoas ao frio, estamos a falar em novembro, ao frio, e certamente agora em janeiro continuam ao frio à espera que o centro de saúde pudesse abrir para
poderem ter a hipótese de serem contemplados com uma consulta. O que é que a Câmara poderia fazer neste caso? Olha, eu vi uma vez, uma das últimas vezes que passei, vi uma senhora com um bebê ao colo, um bebê de meses, um frio de rachar, e ela estava a abafar muito o bebê, e eu passei aquilo e achei incrível, como é que vamos tanta vez, o Executivo da Câmara, bem dito, vai tanta vez, já tirou tantas fotografias com o Ministro da Saúde, sem resultados nenhuns ainda para o Conselho. Por Natal lançámos fogos de artifício, e bem, fizemos festas natalícias, e bem, mas eu acho que aqui devia haver a construção pelo menos de um abrigo para as pessoas não estarem ao relento e à chuva. Quer dizer, é o mínimo dos mínimos, a gente tem que ter um mínimo de dignidade. E este problema acontece também em centros de saúde do Alto Conselho, que eu conheci. Portanto, eu sei que a Câmara não tem responsabilidade na colocação de médicos, mas poderá atenuar muitos dos problemas da saúde. E acho que tem feito muito pouco, para além de tirar fotografias com a Sra. Ministra da Saúde. Não sendo o Pedro Afonso um professor, mas se tivesse que dar uma nota a este Executivo pelo trabalho globalmente realizado, o que é que o Pedro decidiria? Não sei. Eu não me vou pôr na pele do... Eu acho que os grandes professores e quem vai atribuir notas é o povo. Né? E o povo, houve eleições há 3 meses e deu, parece, uma nota positiva ao Partido Socialista, porque venceu com maioria absoluta. Agora, a nós, PST, compete-nos realmente denunciar todas estas coisas para que as pessoas percebam, para que as pessoas saibam que nem tudo corre bem. Há coisas que correm, outras não correm, mas que existe um caminho alternativo ao Partido Socialista em Alenquer. As outras duas questões que eu queria só muito rapidamente, e isso tem a ver com o nosso Conselho, uma a ver com as águas, porque eu acho que é demasiado importante este assunto, e realmente apercebi-me durante os debates, não sei se o Nuno também reparou, durante os debates que houve na campanha autárquica, foi dito que estava a ser terminado um estudo para saber de quem era a responsabilidade da manutenção da rede de água. Sim, essa informação foi também veiculada pelo Presidente na entrevista que deu Portanto, no Museu do Vinho. Para já, eu acho, à partida, acho estranho que, passado 2/3 da concessão, passados quase 20 anos da concessão, ainda não se saiba de quem é a responsabilidade de mudar a rede. Porque a rede vai ter que ser toda mudada. A rede é uma rede muito antiga, a maior parte dela é feita de fibrocimento, portanto tem amianto. O amianto não chega à água porque os canos estão tão cheios de calcário que a água só passa por... Mas todos os dias há rupturas. E num município que fala tanto de descarbonização, e que fala tanto da frota elétrica, que fala tanto de luta contra as alterações climáticas, mas depois esquece que todos os dias perde milhares de litros de água no solo do Conselho. E isto também é uma forma de combater. O que é que o Pedro Afonso faria em relação ao dossiê água se fosse o Presidente, se tivesse essa responsabilidade? Primeiro, e é um apelo que faço diretamente aos responsáveis municipais, que terminem esse estudo de uma vez por todas e que saibam de uma vez por todas de quem é a responsabilidade de alterar esta rede. Nós estamos a falar de 700 km de tubo. Nós estamos a falar de como se fosse pôr um tubo de Chaves a Faro pela mítica Nacional 2. Portanto, são muitos quilómetros. Estamos a falar de um investimento que, segundo o Sr. Presidente, diz que é à volta de 80 milhões de euros. Portanto, é muito dinheiro. E precisamos, com urgência, porque faltam cerca de 1/3 da concessão, saber quem é essa responsabilidade. Porque se a responsabilidade for do município, bem, a altura é agora para negociarmos os fundos comunitários e, por causa do PRR, é agora essa altura que vai entrar algum dinheiro e que a Câmara poderá beneficiar com algum dinheiro para poder mudar toda a rede, ou praticamente toda a rede de água, de abastecimento de água, que tem que ser mudada, porque é muito antiga e está todos os dias a haver rupturas. Se a responsabilidade for das águas de Alenquer, e vou chegar ao encontro daquilo que o Nuno estava a dizer, se a responsabilidade for das águas de Alenquer, das duas uma, ou eles apresentam um plano de mudar toda a rede
nos 10 anos que faltam, nos 10 ou 12 anos que faltam para acabar a concessão, e têm que ser altamente fiscalizados para ver se mudam, ou se por outro lado não tiverem esse cash flow, esses 80 milhões de euros para investir na rede, pode estar aqui a chave de tornar novamente as águas para a esfera pública. Que é a ideia que o Pedro Afonso defende. Sim, sim. O ideal claro, seria claro. esse retorno. Claro, claro. Aliás, eu fazia parte da Assembleia Municipal quando nos abstivemos na concessão das águas, e eu lembro perfeitamente o Dr. Manuel Guerra ter perguntado ao Presidente da Câmara que se não havia hipótese da Câmara ficar com as águas, e ele dizer: não, nós não temos as mínimas condições, não temos funcionários, não temos as mínimas condições, e se isso não ia prejudicar os municípios do Concelho de Alenquer. Eles disseram que não. Obviamente que foi, e obviamente que as águas, sendo um bem escasso como são, devem estar na esfera pública. Lembro-me de uma das nossas conversas recentes do Pedro Avelar, que também não estava satisfeito com a forma como o PDM tem sido conduzido. Era outro assunto que eu queria abordar. O PDM, nós temos um PDM de 1995. É um PDM de primeira geração. Há concelhos, há municípios no Oeste que já têm PDMs de terceira geração. E isto é importante porque o atual PDM tem uma visão. O PDM não é só onde posso construir a minha casa, é uma planta de ordenamento do território. E este PDM, o de 95, o que temos em vigor, é o mesmo e o responsável por permitir, por exemplo, que o Carregado quase seja uma ilha no meio de estruturas logísticas. E estruturas logísticas, como nós sabemos, ocupam muito espaço, empregam poucas pessoas. E o Carregado, infelizmente, está engolido. Nós temos um concelho a duas velocidades. Temos o Carregado, realmente, que está aqui com uma massificação urbana, e depois temos todo o Alto Concelho, que está... aliás, nós, os últimos dados que tivemos acesso, os dados demográficos, se nós retirássemos o Carregado e Alenquer, as duas freguesias do Concelho de Alenquer, e ficássemos só com as restantes, nós tínhamos níveis de envelhecimento no restante concelho idêntico ao do Alentejo, que é a região mais envelhecida do país. E porquê? Bem, o PDM também tem culpa nisto. O ordenamento do território tem culpa nisto. Porque, eu vou dar só um exemplo, e as pessoas do Alto Concelho que me estão a ver, neste caso, vão perceber. Este PDM tem como zona industrial no Alto Concelho uma zona que se chama Sorreipas. É uma zona florestal que fica entre o bairro, Olhalve, Cariça e Estribeiros. Se essa zona industrial fosse para a frente, iríamos ter ali mais 4 novas pracinhas. Porque nas localidades não estão preparadas para depois o fluxo de pesados que isso minimamente preparados. Quem conhece essas localidades sabe que não estão preparadas. E essa falta de planeamento deve-se à falta de atualização também do PDM? Exatamente. É importantíssimo nós definirmos novamente quais são as áreas que podem ter exploração para pedreiras, por exemplo, diminuir, para que não aconteça como acontece, por exemplo, com a população de Cheganças. No verão é uma poeirada desgraçada, as pessoas queixam-se com o pó. Portanto, as pessoas têm que ter qualidade de vida, e o PDM é algo que é estruturante para podermos programar e reordenar novamente o Concelho. Nestas últimas eleições houve uma proliferação de partidos, sobretudo partidos colocados à direita, o que acabou por, já abordámos nesta entrevista, acabou por ditar um resultado de 5 vereadores para o PS, não obstante uma diminuição de cerca de 2 mil votos, o tal método de 11. Pergunto, Pedro, esta proliferação de partidos à direita, Chega, o CDS, a candidatura de Franco, porque não havia uma liderança na oposição, ser prejudicial para claro. o PSD? Claro, é sempre benéfico quando há uma proliferação de candidaturas e há um outro que ganha com uma vantagem razoável, através do método de onde acaba sempre por ser beneficiado. E isto aconteceu porque não havia um partido de charneira da oposição. O facto de não haver do PSD não assumir esse papel também terá motivado as outras candidaturas a aparecer? Claro.
Não tenho a mínima dúvida disso. Franco não teria aparecido, por exemplo, se Não o sei, PCS as pessoas depois não sei, o CDS poderia estar as pessoas têm ligado com liberdade o PSD. para, as pessoas têm liberdade para, atenção, têm total liberdade para se candidatarem. Agora, acho que se houvesse claramente aqui dois partidos que tivessem extremamente destacados em relação a todos os restos, os restantes partidos, portanto o PS e neste caso o PSD, não tenho dúvidas que havia menos candidaturas da área da oposição, isso não tenho dúvidas. Durante muitos anos houve uma coligação que já fazia parte da vida autárquica de Alenquer entre o PSD e o CDS, que foi, entretanto, este ano, ou mais concretamente no ano passado, desfeita. Faz parte dos planos do atual PSD, liderado pelo Pedro Afonso, reatar esta coligação? Coligações, acho que ainda é cedo para falarmos, será daqui a próxima Conselhia terá essa missão. Mas uma coisa já está agendada, não está agendada, mas já está combinado, não está ainda com data definida, uma conversa com a Conselhia do CDS, com certeza. Fomos parceiros durante tantos anos, somos um partido próximo um do outro e com certeza que temos só a ganhar em muitas matérias estarmos articulados, cada um com a sua ideologia, mas acho que todos têm a ganhar. O Pedro Afonso durante... Como digo o CDS, digo a Iniciativa Liberal, que é um partido também que está a surgir e que não temos nada a opor-nos, a falar-nos, a conversar. Nada que à partida vos separe? Não. O Pedro Afonso, durante muitos anos, foi inseparável da Oeste Sim, na função que desempenhou, estando por isso muito próximo de Pedro Folgado, que é o presidente da Oeste Sim, o presidente Pedro Folgado. Que opinião, Pedro Afonso, tens de Pedro Folgado, da sua capacidade de governação, da sua capacidade de liderança? És a pessoa certa para colocar esta pergunta, uma vez que estiveste muito tempo... Sem misturar as relações pessoais com a parte política, que eu acho que devemos separar sempre essas águas. Acho que é uma pessoa competente e com certeza quer o melhor para o Conselho. Podemos ter caminhos diferentes e visões diferentes de lá chegar, mas com certeza que é uma pessoa competente. Vítor Ronca foi uma pessoa que te marcou, certamente. Durante muitos anos, Vítor Ronca e Pedro Afonso eram uma dupla quase que inseparável e lutaram pelo PSD de Alenquer. O Vítor já cá não está, infelizmente. Que luz é que ele te deixou para o que agora te vai iluminar neste caminho que tu queres seguir, Pedro? Olha, eu tive a honra de ter dois grandes mestres, se pode dizer, assim como o Nuno costuma dizer. Dois grandes... não, discípulo, né? Mas pronto, eu posso dizer dois grandes mestres. Dois grandes mestres, que foi o Vítor Ronca e o Dr. Manuel Guerra. Na política local, aliás, são pessoas que tenho uma admiração muito grande por eles. Não falo no passado, porque eles deixaram-nos ensinamentos que continuam bem vivos. Assim como a nível nacional tenho Francisco Sá Carneiro. Para mim são as três referências políticas que eu tenho. Francisco Sá Carneiro, Vítor Ronca e Manuel Guerra. O Vítor Ronca, em 90, isto de uma forma muito rápida, que o tempo já vai passando, mas em 97, quando ficámos sem vereador, quando o nosso vereador passou para militante do Partido Socialista, fiquei eu sozinho com o Vítor Ronca. A conselhia de Alenquer do PSD era o Vítor Ronca e o Pedro Afonso e o Vítor Ronca, o Vítor Ronca e o Pedro Afonso. E já antes conhecia o Vítor e a partir daí andámos sempre juntos e estivemos sempre em sintonia, assim como com o Dr. Guerra, e portanto eu aprendi muito, tenho o gosto de dizer isso. Vai-te ser muito útil aquilo que tu viveste com o Vítor Ronca agora, nestes próximos anos. A humildade, aliás, ele foi o primeiro militante a ganhar umas eleições locais em Triana, em Alenquer. E portanto, eu acho que sim, acho que o que aprendi com eles também foi, graças a eles, que eu tomei esta decisão de voltar à política local. Para mim era muito mais confortável continuar onde estava. Foi o que Vítor Ronca também disse aqui no estúdio, na última entrevista que deu, que foi ao Fundamental Canal, que gostaria de ver Pedro Afonso, precisamente na função que tem hoje. É verdade. E cá estou eu. E esteja eles, neste caso, ele e o Dr. Guerra, onde estiverem, quero-os deixar bem vistos. Tenho a certeza que os vou deixar.
Pedro, muito obrigado pela tua presença. Foi um gosto Obrigado. ter-te no Fundamental Canal. Obrigado, igualmente. Na próxima semana, e precisamente neste mesmo lugar, vai estar João Nicolau, o Presidente da Comissão Política do Partido Socialista. Obrigado.